Pessoal, meu nome é Denise, sou pastora de uma igreja evangélica. Hoje eu quero falar com você sobre a história de Absalão, um filho de Davi que por um determinado momento da história roubou o trono do pai. Essa palavra nós encontramos ela em 2 Samuel capítulo 15. Eu vou ler só o versículo 6, porque o foco desta palavra é falar para vocês que Absalão roubou o coração dos súditos de Davi. O que é súdito, né? É uma pessoa que depende da autoridade de um soberano. Então, eu vou contar essa história para vocês hoje, mas eu quero ler o versículo, 2 Samuel capítulo 15, versículos 5 e 6. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Bom, eu quero contar essa história para vocês. Absalão, quando ele começou a desejar, tomar o lugar do pai dele como rei, a palavra de Deus nos conta em 2 Samuel capítulo 15 que ele ficava à porta da cidade ou à porta do templo. Então, o que eu quero dizer para vocês, tá? Esse lugar na porta, quando fala que ele ficava à porta, isso aqui fala no versículo 2, tá? Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão e se lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Aí, eu quero que você leia depois, que não tem como eu ler tudo. O que significa a porta da cidade? Era um lugar ali onde era decidido algumas coisas, negócios, né? Mas eu já vou falar isso para vocês. Primeiro eu quero falar o quê? Quando alguém quer derrubar uma outra pessoa do governo, o que ele faz? Ele tenta fazer com que essa pessoa pense que se ele estivesse no poder, ele faria melhor. Então, o que Absalão fez? Uma forma de conquistar um seguidor é criticar um sistema público e depois levar as pessoas a acreditarem que você pode solucionar o problema, se lhe for dado poder para isso. Esta foi a estratégia que Absalão usou para roubar o coração dos súditos de Davi. O versículo 6 que nós lemos diz que Absalão ficava na porta e antes das pessoas entrarem para ver a sua causa julgada lá, em última instância por Davi, ele dizia assim: mas se eu fosse o rei, eu poderia resolver o problema para você, poderia, em outras palavras, dizer que faria maior que o seu pai, melhor que o seu pai. E o versículo 6 que nós lemos diz que quando a pessoa ia se prostrar para ele, porque ela era filho do rei, ele pegava na mão da pessoa, não deixava ela se prostrar, beijava a pessoa e abraçava. E no versículo 6 diz assim, vou ler todo o versículo 6 de novo. E desta maneira fazia... vou ler o 5 no finalzinho. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Então a pessoa ia se inclinar para ele, ele pegava a mão da pessoa, beijava a pessoa e abraçava, como quem diz: não precisa dessa cerimônia, eu sou teu amigão. Eu quero explicar para vocês algo sobre o governo, daquela época. Davi era, em última instância, o responsável para avaliar as questões legais do reino. Aparentemente, o sistema não funcionava de maneira tão eficiente quanto deveria. Fato este que foi explorado por Absalão. Absalão aproveitou essa oportunidade. Nenhum governo, seja qual for, político, de igreja ou de um simples escritório, nunca vai ser perfeito. Então Absalão aproveitou que o governo tinha falhas e explorou isso. Absalão escolheu o sistema de justiça de Israel como sua plataforma política para, a partir dela, atacar seu pai Davi. Quando fala no versículo 2 que Absalão se posicionava perto da porta, no versículo 2, também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. Então, quando fala que Absalão se posicionava perto da porta, trata-se da porta da cidade ou portão, onde as transações comerciais, civis e judiciais eram realizadas, ou a porta do palácio. Neste local, Absalão interceptava as pessoas que iam a Davi levar seus casos e obter soluções para estes. Então, aqui, essa história conta
que foi essa estratégia que Absalão usou para atacar o seu pai, para destruir o pai dele. Tanto é que se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai ver que Davi teve que fugir com alguns homens. Agora eu vou falar uma outra parte da história. Teve um homem chamado Aitofel, tá? Que na sequência aqui, no próprio 2 Samuel capítulo 15, no versículo 31, ele era um conselheiro de Davi, mas ele passou para o lado de Absalão, tá? E vieram contar para Davi que Aitofel tinha passado para o lado de Absalão. Neste momento, Davi faz uma oração e diz: Senhor, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Também havia um outro conselheiro de Davi que não tinha passado para o lado de Absalão e que queria seguir Davi. O nome desse conselheiro era Uzai. E este conselheiro foi instruído para Davi para ficar junto de Absalão e dizer para ele que podia contar com ele. Só que esse homem lá no governo de Absalão, esse homem foi usado para confundir o conselho de Aitofel, porque na hora que Davi descobriu que havia um traidor, Aitofel, ele fez uma oração e pediu para Deus transtornar o conselho de Aitofel. Resumindo a história, no 2 Samuel capítulo 17, conta que Aitofel deu um conselho para Absalão e esse conselho ia acabar com Davi e os seus homens, iam matar todos. Aí Uzai se intrometeu e disse: olha, eu acho bom fazer outro jeito, rei. E a palavra de Deus diz em 2 Samuel 17:7, então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel esta vez aconselhou não é bom. E em 2 Samuel 17:14 diz assim: então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. E lá vou terminar essa história. Eu quero dizer para vocês que quando Aitofel soube que Absalão tinha escutado o conselho do Uzai e não dele, ele se enforcou. Ele organizou a casa dele, né, no caso a família dele, as finanças dele. Em 2 Samuel capítulo 17:23 diz que ele cometeu suicídio quando viu que o seu conselho não foi ouvido. E Davi, qual seria mais ou menos o porquê? Porque Davi depois voltou para o trono, tá? Ele ganhou, ele conseguiu vencer. Absalão foi morto por um dos homens de Davi. Então Davi voltou para o trono. Então Aitofel sabia que quando ele voltasse, provavelmente Davi ia mandar matá-lo por traição. Qual é a moral dessa história aqui, tá? Porque nós começamos a falar de Davi, de Absalão, o próprio filho que queria trair o rei. Não sei se o rei não desconfiou, foi ingênuo ou ignorou a possibilidade que o seu próprio filho estivesse tramando uma rebelião contra ele. A questão é, muitas vezes Deus vai nos avisar, nós vamos orar, vamos vigiar, mas vai ter vezes que talvez a gente descanse, não perceba que alguém vai nos trair, não perceba que a gente vai cair numa cilada. Mas se nós fizermos como Davi, que na hora que descobriu uma traição, de orar e dizer para Deus: Senhor, eu coloco esta causa nas tuas mãos, eu creio que o Senhor vai fazer justiça na nossa vida. Então, o que eu vejo aqui em Davi? Teve um momento que na palavra de Deus que fala que Davi ele chorou muito quando ele estava fugindo aqui no versículo 30, 2 Samuel 15, versículo 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Vai ter momentos na nossa vida, querido, que a gente vai chorar muito, que a gente vai se decepcionar, mas assim como o rei Davi um dia teve que fugir, mas ele orou a Deus, tá? E disse para Deus, né, Senhor, confunde os meus inimigos, Senhor, aqueles que me traíram, confunde, Senhor. Eu creio que assim como aconteceu com Davi, Deus ouviu a oração de Davi. Deus viu que Davi foi injustiçado, foi traído pelo seu próprio filho, por alguns homens que eram da sua confiança. Creia que Deus vai fazer a justiça, que Deus vai fazer o que é correto. Queridos, eu estou gravando essa mensagem porque eu vejo muita gente que é traída, muita gente que é humilhada, e quer fazer justiça com as próprias mãos. Não, mas ele me paga, ele vai ver o que eu vou fazer. Querido, coloca uma coisa na tua cabeça. Eu e você não podemos fazer nada além de chorar, além de sentir a dor da traição, a dor da humilhação. Mas se nós aproveitarmos este momento
de fragilidade, de choro, de coração quebrantado e nos quebrantar na presença do Senhor, orando, clamando ao Senhor, é o Senhor que vai fazer. Eu não tenho como, sem sujar as minhas mãos, derrotar o meu inimigo. Você não tem como, sem sujar as tuas mãos, sem perder a tua salvação, sem pecar, você fazer justiça com as tuas próprias mãos. Deus é um Deus justo, Deus faz a coisa certa, mas geralmente quando alguém quer fazer justiça com as próprias mãos, a primeira coisa, se você quer lançar lama em alguém, você primeiro vai sujar a tua mão com lama. Deus não quer isso para mim, não quer isso para você. Então confia em Deus, confia que Deus sabe a tua causa, Deus sabe o que você passou, Deus sabe o que fizeram para você. Mas Absalão, está escrito, roubou o coração dos súditos de Davi, mas Deus mudou a história de Davi. Davi voltou para o trono com a cabeça erguida. Sabe, Davi não precisou ir lá mandar matar o Aitofel, que foi o conselheiro que passou para o lado de Absalão. O próprio Aitofel se matou. Eu anotei algo que o Espírito Santo me falou, que quando, aqui ó, outra passagem da Bíblia fala que alguém se enforcou foi Judas, traiu Jesus, se enforcou. Outro que morreu na forca que ele preparou foi Amã, lá na história da rainha Esther. Ele preparou a forca para Mardoqueu, mas ele acabou sendo enforcado na forca que ele preparou. Então o que eu vejo? Aitofel se enforcou, Judas se enforcou, Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Então, o que eu entendo com isso? Será que o destino do traidor é morrer pelas suas próprias mãos? Às vezes as pessoas que vão se levantar contra a gente, elas mesmas vão se enredar, elas mesmas vão matar os seus sonhos. Porque se você quiser vencer sem Deus, em algum momento você vai cair. Nunca tire Deus nessa hora. Nunca esqueça que o Deus que permitiu que você fosse humilhado, que permitiu que você fosse traído, que permitiu que você chorasse tanto como o Davi chorou. Essas palavras ficaram aqui na minha mente. Aqui eu vou ler de novo. E subiu Davi. Olha esse Davi indo embora da cidade, fugindo do filho dele, quando o filho dele estava querendo matar o próprio pai. Davi, ele teve que sair chorando da cidade, com os pés descalços, humilhado. E a palavra diz aqui, como nós lemos no versículo 30, e subiu chorando sem cessar. Então Davi foi um homem que não se vingou com as próprias mãos, não mandou matar Aitofel, nem mandou matar o próprio filho, né? Embora o filho dele acabou sendo morto depois, né? Por um dos valentes ali de Davi. Mas Davi esperou em Deus. Então o que eu aprendo com isso, né? Que o Senhor, Ele vai cuidar de nós. Deus tem compromisso com a palavra dele, sabe? Não é comigo, com você. Mas está escrito na Bíblia, né? Que ele abate soberbos, mas ele exalta os humildes. Então Deus tem o compromisso de cumprir a palavra dele na minha vida e na tua vida. Eu me lembrei do Salmo 127, que as coisas, aliás, 27, no versículo 13 e 14 diz assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Terra dos viventes é aqui, querido. Espera pelo Senhor porque Ele sabe fazer. Não te suja, não suja tuas mãos, querido. Espera por Deus, acalma o teu coração, limpa o teu coração. Porque todo aquele que trai, não trai cheio do Espírito Santo, trai porque o mal está nele, porque deu brecha pro mal usar ele deu brecha para ser usado pelo inimigo. Então, não faça como o inimigo. Espere em Deus, que Deus vai te honrar. Espera no Senhor. E esse Salmo 27 é um salmo de Davi, né? Davi escreveu: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi soube esperar e voltou a ser rei em Jerusalém. Ele voltou a ser o rei de Israel. O filho dele que se levantou contra ele, infelizmente, morreu, né? Davi chorou muito pela morte do filho, mas Deus fez Davi voltar a ser rei. E você, né, que está vendo esse vídeo, espera pelo Senhor, acalma o teu coração, que o Senhor sabe o que faz. E Ele sabe tudo que você tem passado e chorado. E o Senhor, né, vai deixar que o teu inimigo, o meu inimigo, se destrua com as próprias mãos, como aconteceu. Vamos relembrar. Aitofel se enforcou, Judas se enforcou, Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu.
E com certeza, se os nossos inimigos não se converterem e não se arrependerem dos pecados, infelizmente, eles mesmos se destruirão. Quero orar com você. Senhor amado, neste momento, ó Pai, eu te peço que tu venhas, Senhor, morar na casa de cada um, Senhor, que está assistindo esse vídeo. Aquela casa, Senhor, onde está depressiva, onde a pessoa não tem mais ânimo, Senhor, para fazer nada. Senhor, levanta ela neste momento. O Espírito Santo entra agora nessa casa, nesta vida, deste homem, desta mulher, deste jovem, desta criança. Anima eles, enche com a tua presença, com a tua alegria, Senhor amado. Na carta de Filipenses, Paulo escreveu sobre a alegria no momento que ele estava preso. Em nome de Jesus, que as palavras de Paulo, que ele disse lá, regozijai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor, alegre-se sempre no Senhor. Ele tinha tudo, Senhor, para estar deprimido, mas ele, mesmo na prisão, precisando, Senhor, de cuidados médicos, precisando, Senhor, até tratamento com psicólogo, creu na tua palavra, e ele preso é que dizia para quem estava livre, se alegre, porque a alegria vem do Senhor. E que essas pessoas possam se alegrar contigo, crer, Senhor amado, que tu pode mudar qualquer situação. Tu pode tudo, Senhor, e que elas creiam na tua palavra e no teu amor acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se Deus quiser, no próximo domingo eu vou estar gravando outro vídeo e que você possa confiar no Senhor, tá? Não te desespera, o Senhor te ama e Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Um beijo para vocês e tchau.